Vamos abrir juntos Gálatas. Nós vamos entrar hoje no último capítulo. Estamos nessa reta final da nossa série de mensagens chamada Redescobrindo o Evangelho. Eu quero ler com os irmãos o último versículo do capítulo 5, o versículo 26, e entrar no capítulo 6 e ler até o verso 5. As nossas Bíblias estão divididas em capítulos, versículos e também subtítulos que os editores colocam, mas na verdade o verso 26, junto com os 5 primeiros versos do capítulo 6, estão numa seção só. E o tema da mensagem de hoje é Relacionamentos no Evangelho. Relacionamentos no Evangelho. Vamos ler junto então, verso 26 e depois até o verso 5 do capítulo 6. Diz assim, o apóstolo Paulo, carta aos Gálatas: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma das ênfases que nós temos dado nessa série de Gálatas é que a mensagem do Evangelho, quem Cristo é e o que Ele fez por nós, não apenas tem que ser o fundamento da nossa salvação futura, mas a mensagem do Evangelho tem que moldar a totalidade da nossa vida. Quem Jesus é e o que Ele fez por nós tem que ser o fundamento e moldar a forma como nós devemos viver. Semana passada, o pastor Flávio nos mostrou como o Evangelho molda e transforma o nosso caráter. A mensagem sobre o fruto do Evangelho. Mas aqui nesse texto, Paulo agora vai se voltar para uma área difícil e complicada da vida humana, que são os relacionamentos. Paulo vai mostrar como a mensagem do Evangelho, a percepção do Evangelho faz completa diferença na forma como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Todos nós sabemos que essa área de relacionamentos é complicada. Todos nós já sofremos com desgaste emocional, com conflitos, seja na família, no casamento, com a criação dos nossos filhos, no trabalho, na igreja, na vizinhança, entre amigos. E hoje a percepção moderna é ter um sentimento de descrédito, de desacreditar nos relacionamentos. Cada vez mais as pessoas não querem se relacionar, elas estão se blindando dos relacionamentos. A mentalidade moderna pensa da seguinte maneira: quanto menos gente na minha vida, melhor. Mais fácil, mais simples, menos rolo, menos problema, menos vou me desgastar. Não bastasse isso, a própria tecnologia está cada vez mais desumanizando a gente. Hoje, os níveis de relacionamento são medidos pela quantidade de amigos adicionados no Facebook, ou os níveis de relacionamento são contados pelo número de curtidas que você tem no Instagram. Esses dias ouvi uma história de um casal que discutia sua relação por WhatsApp. Ele ficava na sala, no sofá, e ela dentro do quarto, e eles, através de áudio e mensagem, estavam discutindo o seu relacionamento. Por incrível que pareça, essa mentalidade moderna está desumanizando a gente, porque dificilmente as pessoas, cada vez menos, têm coragem de ter uma conversa face a face. Mas somos muito corajosos em mandar um áudio
bem bravo, ou um textão no WhatsApp, não é? Porque de alguma maneira nós sabemos que o relacionamento não é uma coisa fácil. Se você é casado mais de um ano, você sabe que casamento não é aquele conto de fadas que se tornou realidade na sua vida. E que você, sem perceber, está dentro daquele filme chamado Dormindo com o Inimigo. Não é? Você descobre isso. Mas Paulo nesse texto vai mostrar como o Evangelho nos dá uma nova perspectiva do Evangelho. Uma nova perspectiva dos relacionamentos, quer dizer. Paulo vai mostrar como o Evangelho nos dá uma nova esperança e uma nova maneira de nos relacionarmos, e que o Evangelho, ao invés de nos levar ao desgaste, aos conflitos e nos separar uns dos outros, o Evangelho faz com que os nossos relacionamentos, por mais difíceis que sejam, possam florescer no nosso meio. Portanto, diante disso, eu quero olhar para esse texto sobre 3 perspectivas que Paulo vai nos trazer sobre os relacionamentos. Primeiro, o Evangelho nos dá uma nova motivação para os relacionamentos. Verso 25 ele fala isso. Depois, no verso 1 do capítulo 6, Paulo vai dizer que o Evangelho nos dá um novo olhar para os relacionamentos. E do verso 2 ao verso 5, Paulo vai dizer que o Evangelho nos dá uma nova responsabilidade para com os relacionamentos. Uma nova motivação, um novo olhar e uma nova responsabilidade. Eu quero terminar então com uma aplicação final para a nossa igreja, se assim Deus permitir. Volta os olhos comigo, verso 26. Paulo vai dizer sobre como o Evangelho nos dá uma nova motivação para nos relacionarmos. Ele começa dizendo com uma ordem, ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Paulo até aqui, se você acompanhou a mensagem da semana passada, estava falando sobre como a obra do Espírito tem o poder de mudar o nosso caráter. O Espírito nos convenceu dos nossos pecados, abriu os nossos olhos para reconhecer quem é Jesus e o que Ele fez por nós, mas o Espírito nos foi dado e agora nós somos chamados a mortificarmos, crucificarmos os desejos da carne e continuarmos a sermos guiados pelo Espírito, andarmos no Espírito e vivermos no Espírito, e então o fruto do Espírito se manifestará na nossa vida: amor, bondade, paciência, longo ânimo, alegria e domínio próprio. Mas agora no verso 26, Paulo se volta para os relacionamentos e ele mostra como o Evangelho e como o poder do Espírito que opera pelo Evangelho pode mudar o nosso coração em relação aos relacionamentos. E ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória. A palavra vanglória aqui é bem curiosa e significa alguém que se sente vazio de honra e que precisa preencher esse desejo de ser honrado. Paulo está dizendo que esse é o motivo pelo qual os relacionamentos se desgastam, se corroem e finalmente se destroem. Porque quando nós estamos operando os nossos relacionamentos e usando dos relacionamentos para preencher o vazio de honra que há no coração humano, então isso leva ao desgaste, isso leva à corrosão e à destruição. Por isso que Paulo está dizendo, isso provém da carne, isso provém do pecado que ainda milita em nós. Lute e não deixe com que esse desejo, essa fome, esse vazio de honra leve você para os relacionamentos, porque isso vai destruir você e as pessoas ao seu redor. E Paulo diz como esse desejo de glória se manifesta na vida de alguém. Ele usa 2 gerúndios. Ele diz: provocando uns aos outros. Essa é a primeira maneira como alguém vazio de honra, que deseja ser honrado, vai para os relacionamentos. Ele provoca. A palavra provocar aqui é chamar alguém para uma disputa. A ideia de Paulo é que alguém cheio de vanglória, ele se sente tão superior, que ele entra nos relacionamentos como se fosse uma competição, e ele é provocativo, e ele precisa derrotar a outra pessoa, porque ele olha para a outra pessoa como se fosse um oponente, e ele precisa derrotar aquela pessoa para que aquela pessoa reconheça o quanto honroso ele é. É alguém superior que olha de cima para baixo e diz: eu vou derrotar você porque você é meu oponente, eu vou entrar nessa briga
para que você no final disso me respeite, me admire e me honre. Geralmente pessoas que desdobram a vanglória por meio da provocação são pessoas maldizentes, pessoas grosseiras, pessoas que não medem palavras para ganhar disputa. São aquele tipo de pessoa que não levam desaforo para casa. Infelizmente alguns crentes são assim: pastor, eu sigo aquele texto bíblico, não levais desaforo para casa. Irmãos, isso não tem na Bíblia, tá bom? Então ele precisa disso. Mas Paulo vai dizer qual é a segunda maneira como alguém vanglorioso vai para os relacionamentos. Ele diz no final do verso 26: ou tendo inveja uns dos outros. Invejar significa querer algo que alguém tem, ou querer que a outra pessoa fracasse, querer que a outra pessoa não tenha. Se por um lado o vanglorioso que provoca se sente superior e vai para o combate, o vanglorioso invejoso, ele se sente inferior aos outros, e por isso que ele deseja o que o outro tem, para que ele sinta a mesma honra que ele acha que o outro tem. Mas o invejoso também precisa, ele inveja e ele deseja a queda do outro, o fracasso do outro, para que ele possa minimizar o fracasso que ele sente. O que Paulo está dizendo, na verdade, é: seja como for, seja alguém que se sente superior e vai para a provocação, ou alguém que se sente inferior e vai para a inveja, os dois estão movidos nos relacionamentos por causa de uma vanglória, por causa de um desejo de querer que o outro lhe respeite, lhe dê a honra que ele se sente vazio. E Paulo está dizendo: isso vai levar à destruição dos relacionamentos. Isso vai levar com que os relacionamentos se desgastem. Isso vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Isso vai fazer com que o seu cônjuge se afaste de você. Isso vai fazer com que os seus filhos se afastem de você. Isso vai fazer com que os seus amigos se afastem de você, com que os seus irmãos, os seus colegas no trabalho. E você será cada vez mais uma pessoa sozinha, porque é verdade ou não é? Ninguém aguenta conviver com uma pessoa vangloriosa. É verdade ou não é? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa que vive estourada, que acha que a vida é uma batalha cósmica que ele precisa ganhar. E ninguém aguenta viver com um invejoso que murmura, que reclama, que vive murmurando, reclamando e que deseja a queda dos outros para justificar o seu próprio vazio. Ninguém aguenta. Mas no meio do verso 6, Paulo diz: mas vós que sois espirituais. Ele está dizendo: vocês não são assim, vocês não devem ser assim, vocês são espirituais. Quando Paulo fala que a igreja da Galácia é espiritual, ele não está dizendo que existe no meio da igreja pessoas superpoderosas, que são pessoas super especiais. Paulo não está dizendo que existe crente melhor que o outro. Paulo não está dizendo que esses espirituais aqui são aquelas pessoas que recebem revelações do alto, que sente frio na espinha. Paulo está dizendo que os espirituais aqui são aqueles que o Espírito Santo, por meio da mensagem do Evangelho, convenceu eles dos seus pecados, deu fé para que eles confiem só em Jesus, e está imprimindo o caráter de Cristo na vida deles. Os espirituais de Gálatas são aqueles que estão vivendo no Espírito, mortificando os desejos da carne e com isso manifestando o fruto que vem do Espírito Santo de Deus. Com isso Paulo está falando que o Evangelho é o poder de Deus também para mudar os motivos pelos quais nós nos relacionamos. Quando nós somos lembrados que Cristo Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, tanto quanto morreu pelos pecados dos nossos irmãos, isso destrói o nosso orgulho. Mas ao mesmo tempo, quando nós somos lembrados que Cristo Jesus
ressuscitou dentre os mortos e nos deu a herança do reino de Deus por causa do seu amor, isso também destrói a nossa inveja. Por isso que o Evangelho é o poder para nos levar aos relacionamentos com a motivação correta. Se por um lado o Evangelho destrói o meu orgulho, porque me faz lembrar que eu não sou superior a ninguém, por outro lado, o Evangelho também me lembra que o amor de Deus está sobre mim, e por isso eu também não sou inferior a ninguém. Por isso que o Evangelho tem o poder de me dar as duas virtudes necessárias para que os relacionamentos floresçam. Ele me dá humildade, arranca de mim o meu orgulho, mas ao mesmo tempo me dá confiança e honra que eu preciso, para que eu possa me relacionar com as pessoas de maneira saudável. O Evangelho é o poder de Deus para nos dar uma nova motivação para nos relacionarmos. Certo dia eu vi uma história de uma jovem bem sucedida no seu trabalho, trabalhava na área de comunicação, que começou a frequentar a igreja. E ao final do culto, o pastor lhe abordou e perguntou: quanto tempo você está frequentando a igreja? Ela disse: há algum tempo já. Por que você começou a vir nessa igreja? Ele falou: essa história é curiosa, deixa eu lhe contar. Um dia lá no meu trabalho, eu cometi um erro muito grave. Eu tinha certeza que eu ia ser demitida. Mas então o meu chefe se colocou entre mim e os diretores da empresa, intercedeu por mim, e ele disse que o erro não tinha sido meu, mas tinha sido dele, porque ele não havia me treinado devidamente, porque ele tinha me colocado numa situação que eu ainda não estava preparada, e intercedeu por mim. E os diretores da empresa então ouviram o seu pedido e não me mandaram embora, mas ele teve a sua credibilidade manchada. Eu fui procurá-lo no escritório dele. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? O que motivou você ir até lá e interceder por mim? E ele disse: não, está tudo bem, já foi resolvido, pode deixar para lá, está tudo ok. Ela falou: não, eu quero que você me diga o que levou você a fazer isso. Eu trabalhei em grandes empresas e os chefes com quem eu trabalhei sempre quiseram a glória dos meus acertos, mas eu nunca conheci um chefe que quis levar a culpa dos meus erros. Eu quero saber por que você fez isso. E ele disse: olha, moça, eu sou um discípulo de Jesus, e há 2000 anos atrás ele viveu uma vida perfeita, cheia de humildade, e ele se entregou na cruz do Calvário para levar a culpa dos meus erros. E esse testemunho que chegou até mim, através das pessoas que caminharam com ele, eu passei a acreditar. Isso constrangeu tanto a minha vida, a minha alma, que eu tomei uma decisão de imitar a Jesus aqui nessa empresa, para que essa empresa seja um lugar melhor. Foi por causa de Jesus que eu fiz isso. Então ela perguntou: qual a igreja que o senhor vai? Que eu quero começar a frequentar também. E ela falou para o pastor no final do culto, e ele me disse que ele frequenta essa igreja, e por isso que eu quero descobrir e conhecer sobre a fé cristã. Você entende? Você entende como o Evangelho muda a maneira como nós nos relacionamos e nos dá um novo poder, uma nova motivação? Porque por meio do Evangelho nós temos tudo o que nós precisamos, temos o nosso coração preenchido, e nós não precisamos mais provocar uns aos outros, nem ter inveja uns dos outros, mas nós que somos espirituais, podemos tratar as pessoas com amor, bondade, paciência, longo ânimo, alegria e com domínio próprio, para a glória de Jesus e para o bem do mundo de Deus. Diante disso, deixa eu te perguntar, eu penso que a primeira aplicação desse texto é nos levar a uma autoanálise. Irmãos, quando Paulo diz não nos deixemos possuir de vanglória, é porque ele sabe que isso ainda tenta a nossa vida. Eu não tenho dúvida sobre você que está me ouvindo e nem sobre mim, que nós somos tentados, mesmo sendo crentes, ainda assim a querer buscar a aprovação e a honra das pessoas, seja provocando ou invejando. Mas deixa eu te perguntar, você, qual é a tendência do seu coração? Você é uma pessoa mais provocativa
ou você é uma pessoa mais invejosa? Uma boa aplicação desse texto nessa noite é você se reconhecer e confessar nessa noite: Senhor, eu sou mais tentado a preencher o vazio de glória provocando os outros. Eu sou mais tentado a preencher o vazio de glória tendo inveja dos outros. Ou então, Deus, eu sou tão ruim que eu vejo as duas coisas na minha vida. Não tem problema não, pode ser também. Deixa eu te perguntar, autoanálise. As pessoas da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, gostam de você? Você é aquele tipo de pessoa que atrai outras, ou você é o tipo de pessoa que expele outras? Ainda de autoanálise, os anos têm passado e você tem se tornado uma pessoa mais sozinha, ou uma pessoa mais cheia de amigos, mais cheia de pessoas? Se você chegou à conclusão que você tem se tornado uma pessoa cada vez mais sozinha, será que a causa das brigas que você se mete não é por causa da vanglória que assedia o seu coração e que se manifesta sendo uma pessoa bélica, grosseira, maldizente, ou sendo uma pessoa murmuradora que inveja o fracasso dos outros? Se esse for o caso, deixe com que a obra do Espírito por meio do Evangelho lembre você de quem Cristo é e o que Ele fez por você. E isso vai minimizar e vai destruir o poder do desejo da vanglória no seu coração. E um novo motivo para se relacionar com as pessoas vai surgir. Talvez confesse e se arrependa nessa noite. Mas no verso 1 do capítulo 6, Paulo vai para a segunda perspectiva. Ele falou sobre a motivação. O Evangelho nos dá uma nova motivação, mas o Evangelho também nos dá um novo olhar para os relacionamentos. Paulo agora vai dizer no verso 1, ele diz: irmãos. Paulo vê os relacionamentos, principalmente entre a igreja, não mais como pessoas que são adversárias. Paulo lembra que eles devem se olhar uns aos outros como membros da mesma família. Irmãos, a gente tem esse costume de se chamar de irmãos, eu acabei de falar isso agora, mas a gente usa tanto isso que a gente pode perder de vista o quanto isso é poderoso. No início deste culto nós cantamos sobre que somos um só rebanho, e Paulo está trazendo esse novo olhar para os relacionamentos na igreja. Na igreja as armas já foram abaixadas e a bandeira branca da paz já foi levantada pela cruz de Cristo no Calvário, que nos reconciliou não apenas com Deus, mas nos reconciliou uns com os outros. E por isso Paulo pode chamar eles de irmãos. Essa família é muito unida, mas também desajustada. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Isso é um corinho gospel evangélico. Está quase para cantar na igreja. Essa é a nossa família. Nós somos irmãos. E esse tipo de afeição tem que começar a brotar dos nossos corações, gente. Pense bem. Nós estamos aqui todos os domingos do ano. Os jovens estão todos os sábados do ano. Nós temos outros eventos que fazem com que a gente se una. O dia 1º de maio é o dia da família. Irmãos, não importa se vai ter cama elástica para os meus filhos brincar ou não. Não importa se aquele irmão que faz aquela sobremesa maravilhosa vai ou não. O que importa é que nós estamos promovendo momentos após momentos para nos lembrar que somos irmãos. Esse é o olhar que o Evangelho traz para nós. Mas ele continua, não apenas um olhar familiar, Paulo agora vai ter um olhar realista dos relacionamentos. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque Paulo é muito realista. Paulo está dizendo para a gente que vai ter faltas.
Nós não temos que ter um olhar diferente disso. A palavra alguém, o pronome indefinido alguém, foi escolhido estratégico, porque Paulo está dizendo, olha, não se engane, não olhe para as pessoas ao seu redor e ache que elas não vão errar com você, elas vão. Não existe um ser humano sequer que está imune aos efeitos danosos do pecado e a maldição da queda. E se você for para os relacionamentos com esse olhar, você vai ter uma expectativa frustrada. Existe gente que chega na igreja, existe gente que vai para o casamento, existe gente que faz novas amizades, existe gente que vai para o trabalho pensando assim, eu quero encontrar um lugar onde ninguém erre comigo. Isso é uma perspectiva errada da vida, é uma perspectiva errada, inclusive, de como o Evangelho nos lembra de que todos nós somos tentados. Todos nós, desde o pastor aos membros da liderança, ao membro recém-chegado, todos nós somos sujeitos a errar com os outros. É um olhar realista. Mas ele continua dizendo, se alguém for surpreendido em alguma falta, a palavra surpreendido aqui significa alguém que foi assaltado, foi pego de surpresa. E faltar aqui não é a palavra original ou tradicionalmente para pecado. A palavra falta aqui é deslize. Então o que Paulo tem em mente aqui é alguém que está firme na sua caminhada, mas então o pecado vem, ele assalta e faz com que ele escorregue, ele desliza, ele foi pego. Paulo está dizendo, as pessoas vão errar, elas vão cair, você vai ver muito pecado ainda. As pessoas vão pecar contra Deus, as pessoas vão pecar contra os outros, e as pessoas vão pecar contra você, inclusive na igreja. Tem um olhar realista. Mas Paulo vai dizer agora como que nós devemos reagir a isso. E ele diz, mas vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. A palavra corrigir aqui é restaurar. De maneira mais literal, é colocar um osso quebrado no lugar. Então, ao invés de quando uma pessoa pecar contra nós, ao invés de a gente ficar escandalizado, ao invés de a gente ficar com espírito de vingança, Paulo está dizendo, restaure essa pessoa. Vá e restaure, e corrija, com o desejo de que esse osso quebrado seja colocado no lugar, para que ela possa caminhar novamente em santidade para a glória de Jesus. Ele diz, façam isso com espírito de brandura. A palavra brandura é a mesma palavra para mansidão, que é um gomo do fruto do Espírito. E significa alguém que é tão humilde que chega a ser gentil. Paulo está dizendo, vocês que são espirituais, vocês que o fruto do Espírito está manifestando, quando vocês forem corrigir uns aos outros, vocês que não estão tomados de vanglória e que não provocam, não competem, nem invejam, vocês, quando virem alguém pecar contra vocês ou contra o outro, vocês vão lá com o espírito de mansidão, com gentileza e humildade e corrijam essa pessoa a fim de que ela seja restaurada, para que ela possa caminhar bem. E ele termina agora, e tenha um olhar atento, olha o que ele diz no final, e guarda-te para que você mesmo não seja tentado. Paulo sabe que corrigir não é uma coisa fácil, e Paulo sabe que o nosso coração pode se perder no meio do caminho. Então Paulo está dizendo, olha, quando você for corrigir alguém, lembra que você também é uma pessoa cheia de tentações, e que amanhã esse mesmo irmão pode estar corrigindo você. Você também é uma pessoa cheia de tentações, não se ache superior a ela, e guarda você mesmo, e você lembre que você deve tratar aquela pessoa da mesma maneira que você gostaria de ser tratado quando você cair no pecado. Guarda-te para que você mesmo não seja tentado. Isso é fantástico. Paulo está dizendo que agora nós podemos ter um novo olhar para os relacionamentos. Ao invés dos relacionamentos das pessoas e das faltas, dos erros das pessoas nos escandalizarem,
nos levar à soberba e nos levar a nos afastarmos dela. Pelo contrário, o Evangelho nos dá um novo olhar, ele nos dá um olhar realista, um olhar de irmandade, um olhar humilde, um olhar atento. Isso faz com que a gente tenha aqui para dentro dos relacionamentos, para que a gente possa se ajudar uns aos outros e corrigirmos uns aos outros. Eu explico. Quando eu era um jovem pastor de jovens, na outra cidade, eu conheci um homem, um evangelista que trabalhava com uma capelania com leprosos, um leprosário no hospital. E eu e alguns outros líderes fomos ter uma reunião com ele para conhecer o trabalho dele. E aqueles leprosos se reuniam na capela do hospital para cantar em adoração a Jesus, aquele que tocava em leprosos e curava-os, mas também perdoava os seus pecados. Um trabalho lindo. E ele disse para nós: quando você está chegando perto da capela, o cheiro da carne, do corpo que está apodrecendo, dá para sentir de longe. E ele disse: alguns a lepra pegou no braço, outras na perna, outros na barriga, outros no pescoço. Mas uma coisa fantástica dos leprosos é a maneira gentil e humilde com que eles se tratam. E ele falou: isso é uma das coisas que mais impacta a mim no trabalho com os leprosos. Então uma moça que estava do meu lado perguntou para ele: mas isso não faz sentido para mim, eles não deveriam ser pessoas amarguradas? Eles não deveriam ser pessoas bélicas, por estar sofrendo tamanha doença? Por que eles são assim? Por que você acha que eles são humildes e mansos uns com os outros? E então aquele evangelista disse: ora, não é claro para você? Lá, todo mundo sabe que ninguém é superior ao outro. Todos sabem que padecem da mesma doença e desejam a mesma cura. Isso é um fator poderoso para que eles possam se compadecer dos outros. Porque por mais que a doença pegou em lugares diferentes, eles sabem que ninguém é melhor que ninguém ali. Todos necessitam da mesma graça. E por isso eles podem ser gentios e mansos uns com os outros. Meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei dessa experiência que eu tive e eu pensei: será que não é isso que o Evangelho tem que fazer em nós? Nós também tínhamos uma doença mortal chamada pecado, e o Senhor Jesus olhou para nós e se compadeceu de nós. Isso tem que levar a gente a, quando olhar o pecado dos nossos irmãos, não nos escandalizar, mas nos compadecermos e nos lembrarmos que nós também somos tentados e somos ameaçados com essa doença, e nós temos que ajudar os outros, corrigindo os outros, fortalecer os outros, para que possamos de fato ser curados desse mal que destrói a nossa vida, os relacionamentos ao nosso redor. Portanto, a aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite, irmãos, nesse segundo ponto é: nós precisamos ser uma igreja. Precisamos ser uma igreja que não se escandaliza por qualquer coisa. Tem gente na igreja, meu irmão, que quando uma pessoa peca, ela sente como se fosse um leproso que chegou. Meu Deus do céu, um pecado. Meu Deus, um pecador no nosso meio. Tira as crianças de perto. Meu Deus, tira de perto. Ah, não vou nem chegar perto que esse negócio vai pegar em mim. Tem gente que acha isso. Daí uma pessoa pecou, um irmão pecou, o povo se escandaliza. O irmão caiu, o irmão foi grosseiro, o irmão foi invejoso, pode ser até contra você. Isso não pode levar você a ser uma pessoa que se escandaliza por isso. Pelo contrário, quando as pessoas errarem com você, isso tem que levar você a compaixão, e eu desejo de que essa pessoa seja restaurada. Irmãos, nós vamos nos corrigir uns aos outros nessa igreja. Talvez você venha de uma outra igreja, de uma experiência ruim, de como o pecado era tratado, de como os relacionamentos eram tratados, mas aqui, meus irmãos, nós queremos sim trilhar esse caminho estreito, que é o caminho da palavra de Deus, mas nós temos certeza que Deus vai nos guiar nisso. Portanto, nós precisamos aprender com mansidão
e com muita humildade a corrigir uns aos outros. Ano passado nós fizemos uma série sobre como tratar os relacionamentos em Mateus capítulo 18, e lembro muito bem como o pastor Flávio disse para nós: irmãos, o que o Senhor Jesus nos ordena é que quando o irmão pecar contra você, você não abra grupo do WhatsApp, você não venha fofocar para mim no gabinete, vai lá com espírito de mansidão, corrige o irmão entre você e ele, e lembre você que você também é um homem e uma mulher de tentações, mas resolva com ele. Irmãos, igrejas quebram por causa de fofoca, é ou não é? Igrejas racham, pessoas se magoam e vão embora por relacionamentos maltratados na igreja. Mas o que o texto da palavra de Deus nos diz, nós temos que resolver os nossos dramas e aprender a nos corrigir uns aos outros. Por isso, sejamos corajosos e humildes, e que a gente aprenda a nos relacionarmos de maneira que possamos nos restaurar uns aos outros. Mas Paulo vai para a última parte, verso 2 até o verso 5, Paulo vai falar que o Evangelho nos dá uma nova responsabilidade. Ele diz que o Evangelho nos dá uma nova motivação, ele diz que o Evangelho nos dá um novo olhar, mas agora Paulo vai dizer que o Evangelho também nos dá uma nova responsabilidade. E ele diz assim, verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo sabe que esse negócio de relacionamento é complicado e desgasta. Paulo sabe que não é fácil. Você tem que ir lá e corrigir o irmão, você tem que ir lá e confrontá-lo, você tem que ir lá e se desdobrar, você tem que ser humilde, você tem que cuidar, você tem que medir as palavras. E não apenas isso, vai que esse irmão se arrepende, você tem que perdoar. Esse negócio não é fácil. E mais do que isso, vai que esse irmão se arrepende e precisa ainda de ajuda, você vai ter que estender a mão e ajudar. E por isso que Paulo está dizendo que os relacionamentos trazem um fardo. A palavra carga aqui significa um fardo pesado. Um irmão que se arrepende, dependendo do nível de pecado que ele cometeu, ele vai ter que lidar com as consequências, como a culpa, como a vergonha, como as consequências do pecado. E Paulo está dizendo, olha, você não apenas vai lá e corrigir ele e depois deixa ele embora, você vai ter que ajudá-lo a carregar esse fardo. A palavra levar aqui é se colocar debaixo de um peso para ter mais força. E Paulo está dizendo que o Evangelho nos dá essa responsabilidade, porque ele diz, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cristo foi aquele que se colocou debaixo do fardo dos nossos pecados e sofreu as consequências do nosso pecado. E esse exemplo de Cristo se torna um modelo a ser imitado, que chega a ser uma lei que todo cristão é obrigado a seguir. Se você é um discípulo de Jesus, você é obrigado a seguir, você tem essa responsabilidade de seguir, de imitar a Jesus nos seus relacionamentos. Mas Paulo sabe que isso é complicado, por isso que ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, verso 3, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo sabe que é uma tendência das pessoas dizer, não, cada um por si, Deus por todos, está lá no Antigo Testamento, estou fora. Eu lido com os meus problemas e ele lida com os problemas dele, cada um na sua. Paulo sabe que essa é a tendência nossa. E Paulo está dizendo, você acha que você é superior ao outro? Se você acha isso, você se engana, porque no fundo você não é nada. Mas ele termina dizendo, verso 4, mas prove cada um o seu labor. O que ele está dizendo isso é, que você prove que você entendeu o Evangelho e que você está vivendo sob a responsabilidade do Evangelho de cuidar dos seus irmãos. Então você vai ter motivo de ter a certeza de que você é uma pessoa que está cumprindo a responsabilidade que Deus te deu. Prove cada um o seu labor. Prove você que o Evangelho, que a pessoa de Jesus está constrangendo o seu coração e mudando os seus relacionamentos. Então você vai poder dizer, e com confiança, o Evangelho está mudando a minha vida, e você vai poder se gloriar nisso.
E ele termina no verso 5 dizendo: porque cada um levará o seu próprio fardo. A palavra fardo aqui é diferente do verso 2. Aqui é uma mochila que gera um peso, ao contrário do fardo do pecado do verso 2, que é um fardo pesado que alguém precisa ajudar. E com isso os teólogos estão dizendo que esse fardo aqui, que cada um levará o seu próprio fardo, é o peso da responsabilidade que o Senhor Jesus coloca sobre cada crente, para que ele possa se relacionar com as pessoas. Porque no fim, cada um prestará conta para Jesus de como nós tratamos as pessoas à luz de como Ele nos tratou. Por isso, nenhum de nós vai poder chegar diante de Jesus e dizer: eu não ajudei o meu marido, porque cada um cuida de si. Eu não ajudei a minha esposa, porque cada um cuida de si. Eu não ajudei o meu irmão na igreja, porque cada um cuida de si. Eu não ajudei o meu colega no trabalho, porque cada um cuida de si. Jesus vai dizer: o meu exemplo não serviu de um modelo, de uma lei para você seguir. Você não tinha essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade e faça com que você possa ajudar outros que estão ao seu redor. Eu lembrei de um outro exemplo. Uma vez, um jovem, quando eu ainda era solteiro, tinha caído gravemente num pecado grave. E eu era da juventude, e alguns dos amigos criaram um grupo para poder rir e fomentar a fofoca. Mas quando eu soube, eu reuni dois outros amigos, e nós fomos de noite. Eu peguei meu carro e nós fomos de noite lá na casa desse nosso amigo que caiu gravemente no pecado que se tornou público. E nós fomos lá restaurá-lo, corrigi-lo, confrontá-lo e dizer para ele que nós estaríamos dispostos a ajudá-lo nessa caminhada. Aquele pecado dele revelou outros pecados que estavam escondidos, e nós nos unimos em 4 para que a gente pudesse ajudá-lo. O tempo se passou. O ano passado foi o casamento dele, e depois do casamento nós estávamos reunidos. Ele chamou nós 5, e ele com lágrimas nos olhos, depois de algum tempo, ele falou: eu quero agradecer a vocês, porque vocês não me deixaram lá atrás, e vocês foram na minha casa naquele dia e me confrontaram e me ajudaram a lidar com aquele pecado que eu não conseguia vencer. Não foi fácil para mim, mas eu quero que vocês saibam que a minha alegria de hoje estar casando, eu queria que fosse a alegria de vocês, porque vocês fazem parte dessa história. Meus irmãos, aquele casamento foi emocionante. De eu olhar para aquele jovem, ver que Cristo, o Espírito Santo está se manifestando na vida dele, e ele está se tornando uma pessoa melhor do que ele era, e de que o Senhor nos deu essa graça de participar um pouquinho e de ajudá-lo naquele dia. Meus irmãos, levemos as cargas uns dos outros. Portanto, a minha aplicação final aqui é: a mentalidade moderna está fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais solitárias e sozinhas. As pessoas acham que sabem da vida porque elas leem blog. Elas acham que sabem da vida porque elas seguem tal fulano, influencer. Mas, meus irmãos, eu quero que você lembre disso. É na dinâmica da igreja, de se relacionar com as pessoas, de você ver pessoas mais piedosas que você consegue perceber os ossos quebrados da sua vida. Por isso, não seja alguém solitário, seja alguém que deseja estar com pessoas piedosas, porque você só sabe que você é uma pessoa descontrolada na língua quando pessoas que convivem com você dizem: você precisa guardar essa língua, você fofoca, você vai se colocar em rascada, os seus dedos são rápidos no WhatsApp, tome cuidado. Você só sabe que você não está criando bem os seus filhos quando você olha casais que estão criando filhos na disciplina do Senhor. Você só sabe que o seu casamento não está bem quando você olha casamentos piedosos e você tem um contraste e vê: meu Deus, como está quebrado esse casamento, como preciso ajustar.
Se você é uma pessoa sozinha, você não vai conseguir perceber as suas falhas, e você vai andar quebrado. Por isso, desejo o discipulado, deseje. Talvez você precisa nessa noite ser intencional e escolher 1, 2, 3 pessoas que você vai se aproximar, para que você possa ver. Meus irmãos, deixa eu dar um exemplo pessoal. Faz 3 anos que eu e Jaque estamos aqui nessa igreja. Meus irmãos, e nós não somos mais quem nós éramos. Conviver com muitos de vocês tem mudado a nossa vida. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não é para eu fazer moral com o chefe não, mas conviver com o Flávio e com a Carla, conviver com o Léo e com a Thaís, com o Davi e a Laura, são as pessoas que a gente convive mais de perto, mas com outros, tem mudado e corrigido a minha vida. Você acha que eu já não fui corrigido? Irmãos, essa é a beleza da igreja. É por meio da vivência com outras pessoas que o Senhor mostra para a gente, para o nosso bem, coisas que a gente precisa restaurar. Faz 3 anos que nós estamos aqui e a nossa vida já é bem diferente do que nós éramos. Meu relacionamento com a Jaque mudou, a nossa criação dos nossos filhos mudou, a nossa forma de administrar o dinheiro mudou, a nossa forma de olhar a igreja, o ministério mudou. Irmãos, não perca de vista isso. Deseje ter pessoas. Não é fácil, é fardo, é correção, é humildade. Mas Deus decretou e ordenou que nessa família, às vezes desajustada, Deus restaura e corrige toda a nossa vida. Amém? Desejo isso. Por fim, vá comigo em João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. O Evangelho faz total diferença nos nossos relacionamentos, porque o Evangelho nos dá uma nova motivação. Nós podemos deixar de ser vangloriosos e podemos ser espirituais e manifestar o fruto do Espírito nos relacionamentos. É uma nova motivação. O Evangelho nos dá um novo olhar. Nós podemos olhar para os pecados dos outros e saber que nós também fomos alcançados pela mesma graça. Então por isso podemos corrigir uns aos outros com espírito de mansidão. Mas o Evangelho também nos dá uma nova responsabilidade, porque o exemplo de Cristo gera uma lei para nós, e quando estamos cumprindo essa lei, nós levamos os fardos uns dos outros, e teremos motivo de nos gloriar, sabendo que o Evangelho está fazendo diferença nos nossos relacionamentos. Olha comigo João capítulo 13, verso 34 e 35. Diz o Senhor Jesus, naquela noite para os seus discípulos no cenáculo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora vá comigo em Atos capítulo 2. Aqueles 11 discípulos que escutaram essa ordem de Jesus de se amarem, de estarem juntos, se corrigirem, se servirem, de conviverem juntos, eles entenderam. Isso foi não apenas um poder para a vida deles, mas a promessa de Jesus se cumpriu. Jesus disse: se vocês se amarem, todos conhecerão que vocês serão meus discípulos. Olha como Lucas testifica que essa promessa se cumpriu. Olha comigo o verso 46 e 47. Diariamente, esses discípulos que se amaram, que se relacionaram, que se serviram, se corrigiram, que estavam vivendo conforme o Evangelho, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E o que, gente? Contando com a simpatia de todo o povo. A vida deles tinha um poder de atrair outros.
E diz: e enquanto isso, o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Relacionamentos pautados pelo Evangelho têm o poder de mudar a nossa vida, mas de atrair outros para Jesus. Se relacione com as pessoas no seu trabalho conforme o Evangelho. Se relacione com as pessoas da sua casa conforme o Evangelho. Se relacione com as pessoas dessa igreja conforme o Evangelho. Então essa cidade saberá que nessa igreja tem discípulos de Jesus verdadeiros e que Jesus está mudando a vida deles. Amém?